Fala pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma expandida no assunto como derrubar um avião, e o motivo disso é porque muita gente da área técnica, muitos especialistas estão comentando tanto no YouTube quanto no Facebook, e alguns comentários e até pertinentes, outros comentários agressivos, mas eu gostaria de começar esse assunto falando com vocês que a primeira coisa, vamos entender um pouquinho de linguística, de português, como derrubar um avião. Eu não estou fazendo uma análise de caso concreto, eu não estou falando do que aconteceu com aquele avião. Então vamos voltar ao vídeo e vamos pensar no que eu falei, O que eu estou querendo tirar da cabeça das pessoas é exatamente essa ideia binária de que é impossível derrubar um avião, porque para derrubar um avião precisa de um caça dotado de mísseis, igual nos filmes americanos. Então, agora que está bem certo essa ideia de que eu estou, digamos que em caso amplo, não em caso concreto, eu gostaria de falar com vocês que, normalmente, quando a gente começa a estudar assuntos relacionados à tecnologia, a gente tem uma visão de certo patamar. Aos poucos, a gente vai evoluindo o nível de visão e a criatividade da gente vai aumentando. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia antes de 2002, mas eu finalizei meu primeiro curso técnico na área de eletrônica em 2002, depois eu fui estudando mais, eu fiz eletrotécnica, informática, depois de informática eu me formei em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, instrumentação e tecnologia, que é exatamente o assunto que estuda esse tipo de coisa, e depois eu me especializei também na área de engenharia elétrica. Hoje eu trabalho aqui na Inglaterra, numa empresa que faz exatamente inspeção de segurança. A gente procura, entre outras coisas, fraudes em sistemas, que podem ser desde sistemas residenciais até sistemas mais avançados, como é um exemplo, por exemplo, das aeronaves. Então, eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo sobre os métodos que eu falei, levando em conta que aquele vídeo foi para abrir os olhos, esse agora é para ir um pouquinho mais a fundo sobre as possibilidades técnicas do que eu falei. Para começar, eu gostaria de falar sobre o método da falta de combustível, que eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo com vocês. Lembrando que a falta de combustível pode não derrubar um avião, realmente eu não sou especialista em aviação, mas venhamos e convenhamos que se a falta de combustível acontecer em cima do mar e o avião cair no mar, vai ser muito difícil essas pessoas sobreviverem, e eu não acho que o avião vai continuar voando até o outro lado do oceano. Mas vamos continuar, Eu gostaria de apresentar para vocês 3 dos muitos métodos de medida de fluxo que a gente tem para medir combustíveis. Vamos falar do método de medida de fluxo por pressão diferencial. Vamos imaginar que o combustível está passando numa bomba. De um lado você tem um detector de pressão, do outro lado você tem um outro detector de pressão que passa por um comparador, e o resultado da diferença de pressão de um lado para o outro vai entregar, através de um dispositivo digital, o fluxo, a quantidade de combustível por segundo que está passando naquele determinado tubo. Isso pode acontecer tanto na entrada do avião, do tanque de combustível do avião, quanto pode acontecer também na saída do caminhão de abastecimento que vocês citaram. Outro método muito interessante é o método magnético. Quando o fluxo está em movimento, ele emite uma certa onda magnética por causa do fluxo de elétrons que está passando naquele combustível. Então, tem um detector de fluxo que trabalha com o fluxo magnético causado pela movimentação de elétrons, e a partir daquele fluxo magnético ele consegue detectar a quantidade de combustível que está saindo naquele cano. E também, se tiver uma medida na entrada do avião, a quantidade de combustível que está entrando dentro daquele avião. Vamos falar de mais um, que é o medidor por hélice, que é o mais tradicional. O que acontece? O fluxo passa por uma hélice, essa hélice fica girando, 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 e de acordo com a velocidade dessa hélice, ela vai transmitir essa rotação mecânica para um gerador de eletricidade que funciona através do princípio magnético. É muito interessante você ir procurar isso nas leis de Maxwell, mas para a gente não entrar muito a fundo, essa hélice vai girar, vai gerar uma determinada corrente elétrica associada a uma determinada diferença de potencial, e de acordo com essa diferença de potencial a gente sabe qual que é a velocidade de fluxo. Fazendo os cálculos, a gente sabe a quantidade de combustível que está passando ali por segundo. A integração desse combustível, ou seja, a quantidade de combustível que passou por segundo, mais o tempo, é a quantidade de litros de combustível que nós temos, no caso, que saiu de dentro do caminhão. Vamos pensar o seguinte, gente. Os 3 métodos que eu falei com vocês têm uma coisa em comum. Ele entrega um sinal. Ele entrega um sinal para o controlador do caminhão. Esse sinal pode ser alterado tanto na origem
não sei se vocês conhecem, mas eu vou introduzir para vocês um dispositivo eletrônico que chama resistor, que é muito baratinho, que ele tem a condição de diminuir a quantidade de diferença de potencial, ele tem condição também de fazer uma divisão de diferença de potencial. Eu posso dopar a saída de sinal desses medidores com um resistor. E também vou introduzir para vocês um dispositivo ativo, que é o transistor, que tem a condição de fazer o contrário, ele tem condição de amplificar o sinal que é apresentado pelos medidores. Então vamos pensar que você quer que esses medidores apresentem um sinal menor. Basta você colocar um divisor resistivo, sim, 2 resistores, pesquisem no Google divisor resistivo, você vai ter uma apresentação menor de sinais. Se você quiser fazer o contrário, olha, eu quero que apresente o dobro do sinal, você pode fazer um amplificador com um transistor, ou se você quiser ir fundo ao ponto, você utiliza um circuito integrado operacional, vamos pensar aí o 741, que é o mais popular na eletrônica, e você pode fazer um dobrador de voltagem, por exemplo. Então, toda vez que sair um sinal, vamos supor, a gente tem 2 sinais muito comuns na área de eletrônica, que é o 4 a 20 mA ou 0 a 5 volts. Toda vez que sair, por exemplo, 2,5 volts de dentro daquele medidor, o que eu quero que entregue para o controlador lógico programável é 5. Vocês entenderam? Eu estou fazendo um dispositivo eletrônico para dopar a saída do meu medidor. A partir do momento que eu dopei a saída do meu medidor, eu tenho condição de apresentar na entrada do meu controlador lógico programável um valor completamente diferente daquilo que seria a verdade, a quantidade de combustível que está saindo. Agora vamos avançar o nosso projeto um pouquinho mais. Vamos imaginar que esse terrorista está trabalhando com políticos e com questões realmente que envolvem muita grana e que realmente vale a pena o cara investir dinheiro. Então o cara vai lá na loja de chineses, ele compra um celular e da saída desse celular, ele vai colocar um equipamento eletrônico que vocês devem conhecer que chama relé para ativar ou desativar esse dispositivo de dopagem somente no momento que ele quer. Ou seja, às vezes numa manutenção que aconteceu há 2 anos atrás, esse sistema foi implementado, foi colocado dentro do caminhão para ser utilizado na hora certa. Exatamente na hora que ele mandar determinado comando para o telefone celular, esse sinal vai ser ativado e o medidor vai passar a medir, digamos que o dobro do combustível que está saindo realmente. Vocês entenderam? Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto como implementar um sistema, por exemplo, que usa a saída de um celular para ativar um dispositivo eletrônico, ou se vocês tiverem qualquer dúvida de como funciona um sistema que ativa ou desativa esse tipo de dopagem, ou vocês podem procurar no Google, ou eu estou aqui disponível para compartilhar com vocês alguns livros sobre eletrônica e automação. Agora vamos continuar. Eu falei com vocês sobre 3 formas como a saída de combustível, ou seja, a indicação para o controlador lógico programável que mede a quantidade de combustível ser alterada. E expliquei para vocês formas como isso pode ser alterado muito tempo atrás e ser ativado agora. Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Isso tudo a gente tem que levar em conta que está envolvendo a cabeça de gente poderosa, que está envolvendo muito dinheiro, que está envolvendo causas realmente que compensem esse tipo de coisa. Agora vamos um pouquinho para frente. Vamos pensar que a gente está tratando com um profissional de um nível um pouquinho mais avançado, a nível de programação, e o cara simplesmente vai no controlador lógico programável que mede o combustível e faz um programa diferente avisando que toda vez que sair 1 litro de combustível, ele vai indicar 2 ou vai indicar 3. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao funcionamento dos controladores lógicos programáveis também e como que funciona a programação dos controladores lógicos programáveis, eu aconselho vocês a irem procurar também no Google sobre isso. No Brasil é CLP, controlador lógico programável, mas normalmente, como isso é um equipamento autônomo, vocês precisam ir a fundo em cima do processador do equipamento. Talvez o medidor daquele caminhão usa, por exemplo, desde um 8022, pode utilizar um PIC, pode utilizar até mesmo um Arduino, que eu não acredito muito bem que utilize isso. Quando eu falo Arduino, eu falo do chip do Arduino e não da solução. Mas enfim, quando a gente entra no assunto eletrônica digital e as coisas são programáveis, você programar uma saída
de 1 litro para ser apresentada como 2 litros é uma coisa muito possível. Vamos lembrar das premissas. Partimos pelo pressuposto que cabeças de pessoas muito importantes estão para rolar e que muita grana está envolvida nesse processo. A partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente precisa concordar que sair, por exemplo, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, sair uma bonificação de 500 mil de uma vez só para ela entrar num risco desse, pode mudar a cabeça dela, né? Afinal de contas, a gente não tem pessoas que entram no banco para fazer um assalto a banco, mesmo sabendo que podem sair de lá mortas. Imagina só um técnico de manutenção receber, olha, você vai ganhar 500 mil para fazer isso, e se você fizer isso, nada vai acontecer, porque quem manda na Polícia Federal somos nós. Fiquem tranquilos, porque nós vamos convencer um monte de especialistas na internet para falar com toda a população que isso é impossível. Partimos pelo pressuposto. Vamos continuar com mais teorias. Agora que eu falei com vocês sobre as possibilidades da gente dopar tanto o medidor de fluxo de combustível quanto dopar o controlador lógico programável ou o chip processador do medidor, vamos para frente. Vamos imaginar que o cara simplesmente fez um hardware para dopar o indicador. Vamos pensar que não é um indicador digital daquele que vai subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tenha comunicação direta com o controlador através de um decado. Vamos pensar assim. É simplesmente um indicador de ponteirinho. Aquele indicador de ponteirinho pode ser, por exemplo, escala completa de 0 a 5 volts. Vamos pensar que aquele indicador de ponteirinho está marcando a metade, mas a gente quer que ele marque o dobro. Tem duas formas da gente fazer isso. O indicador de ponteirinho é só um magneto lá dentro, ele simplesmente tem uma tensão contra uma força magnética, que também eu te aconselho a estudar esse assunto, que é o assunto de Física 3, disciplina de Física 3. Então vamos pensar o seguinte, toda vez que a gente impõe uma determinada corrente, a gente vai ter uma determinada força magnética que vai se opor a um ímã permanente, e de acordo com a intensidade dessa força, esse ponteirinho vai se distanciando da origem até chegar na escala máxima, que seria 5 volts. Eu posso bambear a mola para ele marcar o dobro, ou eu posso fazer um dispositivo, que eu falei com vocês há um tempinho atrás, que a gente pode usar, inclusive, um circuito integrado operacional 741. O meu dispositivo vai fazer o seguinte, toda vez que chegar 2.5 volts na entrada, ele vai transformar esses 2.5 volts na entrada em 5 volts na saída. Sabe quanto tempo que uma pessoa da área de eletrônica demora para fazer um dispositivo desse? Mais ou menos 15 minutos, desde a confecção do projeto até fazer a placa e até soldar as pecinhas e ver o circuito pronto, porque isso é eletrônica básica. Digamos, isso é o que você aprende, digamos, no curso técnico em eletrônica. E para tirar e colocar um instrumento desse é muito fácil, porque a gente pode usar os mesmos soquetes do medidor. A gente vai lá no medidor, coloca aquilo rapidinho e coloca. Pronto, o medidor está marcando o dobro. Depois do serviço surge pronto, a gente pega e troca. Isso são exemplos hipotéticos para você ver como é fácil dopar um equipamento eletrônico. Como é fácil dopar a instrumentação. Mais uma vez, eu não estou falando em caso concreto, eu estou levando vocês à conclusão de que essa ilusão de que não existe possibilidade de se realizar fraudes é uma coisa que realmente nasce no coração da gente para a gente aceitar que todas as coisas que acontecem por aí são coisas do acaso. Agora que eu falei com vocês sobre a possibilidade de adicionar um hardware adicional para, digamos que, manipular a visão do cara que está trabalhando lá naquele abastecimento, vamos passar para um outro ponto, né? Imagino que isso deu para dar um pouquinho de noção a respeito de como dopar o caminhão para fazer a referência cruzada. Lembrando aquele caso que a pessoa pode, inclusive, acionar ou desacionar o caso, o acontecimento à distância, e aí ela pode dopar todas as etapas, desde o abastecimento do caminhão até o abastecimento do avião. Nós estamos partindo pelo pressuposto que isso envolve pessoas tão ricas que o dinheiro que vai rolar por causa de uma fraude dessa é tão compensador para os técnicos como é compensador para um criminoso entrar no banco para roubar, mesmo sabendo que pode morrer. Então, vamos passar para frente agora. Eu gostaria de falar com vocês sobre o outro método, que é o método da utilização de um Arduino para poder fazer, digamos que, a desativação de um determinado serviço em determinada área geográfica. Gente, o exemplo do drone foi o seguinte. Nós temos um Arduino
que funciona no drone para controlar aquele drone, para quando ele chegar em determinada área geográfica, aquele drone simplesmente descer porque ele perdeu a comunicação com o transmissor de informação. Ou então voltar, né, para o dono. Vamos pensar assim. Foi esse o exemplo que eu dei. É lógico que a gente não precisa usar o Arduino. O Arduino é o exemplo mais simples que eu quis utilizar aqui para que todas as pessoas façam uma remessão àquela ideia do drone. Mas vamos pensar de uma forma mais profunda. Vamos pensar que você coloque um módulo GPS para funcionar junto com o controlador, que pode ser o Arduino, e depois desse controlador Arduino, você tem, por exemplo, um relé. Isso é uma forma muito simples de entender o que eu quis dizer. Quando o avião, ou seja, quando o módulo GPS alcançar uma determinada área geográfica, esse módulo GPS vai lançar uma informação que vai desativar um determinado serviço do avião. Vocês entendem de aviação, vocês sabem que dentro do avião tem fio ligado para todo lado. Vocês entendem de aviação, vocês sabem que é possível, ainda que os controles sejam hidráulicos ou pneumáticos, os comandos são elétricos. Então vocês sabem que é possível, por exemplo, inclusive desarmar o controle do piloto. Eu posso desarmar o controle que o piloto tem sobre a aeronave simplesmente cortando determinados fios. A partir do momento em que o avião alcança determinada área geográfica, se o Arduino manda uma informação, por exemplo, para desativar o controle pneumático daquele controlador de hélice, aquele controlador que fica atrás, ou então aquele controlador da asa, a gente sabe que fica meio difícil para o piloto continuar controlando o avião a partir desse momento. Eu não estou falando do caso concreto, eu não estou falando que aquele avião tenha controle pneumático ou que aquele avião tenha controle hidráulico, que esses controles sejam elétricos. O que eu estou falando para vocês é para entender que existe sim possibilidades técnicas de fraude e que vocês não fiquem com essa ilusão de que é impossível fraudar um avião porque é tudo muito certinho. Não, gente. Nós precisamos partir pelo pressuposto de que os seres humanos são corruptíveis e que na hora que encaixa dinheiro na parada, tanto aquelas pessoas lá da manutenção quanto até mesmo um piloto pode sim fazer merda. A gente nunca sabe o que o cara tá passando. Às vezes o cara, para poder curar o câncer da filha, por exemplo, ele resolve morrer, se sacrificar num acidente de avião para a família ganhar tantos milhões. Isso é um exemplo hipotético que não tem nada a ver com a realidade, mas a gente precisa sim pensar fora da caixa. A gente precisa sim pensar fora daquilo que é o padrão, de que isso é impossível. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que na hora de abastecer aquele avião, né, já que eu cheguei no avião agora, vamos pensar que na hora de abastecer aquele avião, a informação que aquele piloto está recebendo da telinha do avião, ela está sendo dopada por aquele dispositivo que eu falei com vocês atrás, que dobra a voltagem de referência que está vindo do medidor. A gente tem um medidor de nível dentro lá do tanque de combustível do avião e aquele medidor de nível dá uma referência, por exemplo, de 0 a 5 volts. 0 para vazio, 5 volts para cheio, né? Eu sei que existe a técnica de utilizar de 1 a 5 volts para poder evitar que sinais de 0 volts sejam imperceptíveis, mas isso é só um exemplo. Se você for especialista, você vai me criticar por isso. Não precisa. Então vamos pensar. Aí eu tenho uma referência de 1 a 5 volts ou de 4 a 20 miliamperes para chegar num determinado instrumento de medição e me avisar a quantidade de combustível que eu tenho lá dentro do meu tanque. Mas se uma pessoa dopou aquela referência, seja na origem, colocando determinado dispositivo lá na origem para poder amplificar a saída de referência para chegar ao dobro para mim, no meu medidor. Ou seja mesmo ali do lado do instrumento, o cara foi ali, puxou o instrumento e colocou um amplificador de tensão para me falar que tem 5 volts, onde deveria falar que tem 1.5, por exemplo. O instrumento está dopado, o instrumento vai responder de uma forma errada e você que é inteligente, você sabe muito bem que os caras têm condição, sim, de calcular exatamente a quantidade de combustível necessária para chegar numa área geográfica onde o fato de o avião voar sem combustível torna-se insignificante. Afinal de contas, se um avião tiver uma pane em cima do mar, ele não vai conseguir planar para um lugar onde as pessoas vão sobreviver, né? Ou será que aquelas pessoas todas morreram por causa do choque do avião com a água? Eu acho que tem até um comentário que tinha gente gritando lá dentro porque o avião caiu na água e elas não conseguiam sair do avião. Bom, eu espero que eu tenha sido claro, né, no sentido de que
Eu não estou explorando o caso concreto, eu estou simplesmente alertando a população para parar de ter essa ilusão de que não é possível derrubar um avião. Eu não sou especialista e eu não estou lá para fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo com aquele avião em específico, com o que aconteceu com com o que aconteceu com aquele avião, e nem estou acusando a equipe técnica que fazia manutenção daquele avião por ter acontecido esse acidente. O que eu estou querendo dizer é que nós só vamos conseguir evoluir a partir do momento em que nós nos dermos a oportunidade de pensar fora daquilo que nos foi imposto. A gente não tem que simplesmente pegar a coisa como a mordida. Olha, a corrupção no Brasil é uma coisa sistêmica. Por causa disso, eu tenho que deixar para lá e assistir o Big Brother Brasil e, com perdão da palavra, foda-se o que acontecer. Nós temos que pensar fora da caixa, porque quanto mais nós nos dermos a oportunidade de pensar diferente daquilo que nós fomos programados para pensar, mais a gente consegue tomar o controle da situação. Se alguém precisar de qualquer informação a respeito de automação, se alguém precisar de qualquer informação a respeito de instrumentação, medida de fluxo, medida de indicação de sinal, essas coisas, por favor, entre em contato, porque eu tenho muito material a respeito do assunto. Afinal de contas, é uma área de especialidade minha. Gosto muito dessa área, trabalho nessa área há um tempinho já. Igual eu falei, sou formado na área desde 2002, apesar de que curso superior eu fiz um pouquinho depois, mas uma coisa que eu posso falar com toda certeza: estamos sempre aprendendo. Não se limite pelo seu nível de conhecimento. Sempre que você tiver dúvida a respeito de uma coisa, não coloque uma pedra e fala, não pode, é impossível, não tem jeito. Procure ir um pouco além, porque se você aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que por mais absurdas que as coisas pareçam, elas são dignas de atenção. Quem falou isso foi Ferdinand de Saussure, um dos maiores linguistas da história da humanidade. Muito obrigado.